Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento, fazer um vídeo hoje sobre manutenção em jardins com limitadores de grama e plantas com canteiros no meio da grama esmeralda. É um serviço que é bastante procurado, o pessoal tem muitas dúvidas como que deve ser realizada a manutenção neste tipo de jardim, por isso eu resolvi mostrar um pouquinho para vocês o meu trabalho de hoje. Nós temos a calçada aqui do lado de fora e com algumas plantas, como você pode ver, ali o manacá da serra, algumas agáveas dragões, algumas agave dragão plantadas ali embaixo no canteiro que foi feito com um limitador de grama, um círculo em volta do manacá da serra, e as árvores, duas mudas, temos esta muda aqui e a outra muda aqui também da sete copas, que é uma árvore que dá uma sombra muito boa no ambiente onde ela está plantada. E logo ali à frente mais um manacá da serra. Então já fiz a poda deste gramado, como você pode ver, fiz uma poda bem baixa, já tinha passado muito do prazo de fazer a manutenção neste espaço. Infelizmente o cliente já estava me aguardando há algum tempo, infelizmente ou felizmente, pode-se dizer, né? A gente está aí quase finalizando o mês de janeiro de 2022 e estamos com a agenda lotada de serviço. Então muitas vezes o cliente contata nós, mas a gente não consegue, eu não consigo vir já logo de imediato. Então o cliente falou comigo mais de um mês já e a gente pegou final de ano, início de ano aí um pouco de tempo chuvoso, o que favoreceu mais ainda o crescimento rápido do gramado e das ervas daninhas que invadiram os canteiros das plantas. Então nós temos este manacá da serra que está plantado aqui neste espaço já, eu acredito que há uns 3 anos. Como você pode ver, ele não é uma árvore de grande porte e aqui não cresceu muito ainda, porque ele está a sol pleno e o sol aqui da nossa região é um tanto quanto severo para que esta planta consiga ter um crescimento satisfatório, aonde pegue sol pleno. Uma curiosidade é que ele está aguentando bem e eu acredito que vai se adaptar aqui no espaço. Geralmente quando a gente planta na calçada assim e em lugar que pega sol o dia todo, a gente não consegue cultivar esta planta, porque ela admira um espaço mais sombreado, com alguns raios de sol, meio período de sol e meio período de sombra, que é o que simula mais onde ele é nativo, né? Ele é uma planta muito comum na região serrana e próximo a encostas de matas. Ele se desenvolve melhor em ambiente com boa umidade. Mas aqui a gente está tendo sucesso, ele já floresceu neste inverno e vem se desenvolvendo vagarosamente, porém de uma forma satisfatória. As mudas de agávea que se adaptam muito bem aqui ao nosso clima, né? Uma planta muito charmosa e alguns clientes dizem que ela parece uma bromélia verde e realmente faz lembrar, sim, uma bromélia ao formato da planta. Aí para a sombra o cliente optou por a gente estar plantando as mudas de 7 copas ali no espaço. Esta muda de 7 copas já alguns ventos quebraram a copa dela, que já estava formada. Aí durante as geadas também secou alguns galhos, porém ela já vem se formando novamente. As 7 copas, que é uma árvore frondosa, então se você vai plantá-la, é importante que você tenha um espaço adequado
para cultivar esse tipo de planta. Próximo à calçada, se tiver um bom espaço para o crescimento do tronco, e considerar também que ela manda bastante galhos laterais. Então por isso você vai, como aqui por exemplo, que é próximo à rua, você vai precisar de ficar conduzindo caso ela abra algum galho para o lado da rua e tá fazendo uma poda de correção aí na sua planta. Aí aqui o canteiro com a grama esmeralda, fazendo a forração, né? Plantamos mais algumas agáveas aqui no tronco, né? Para poder estar fazendo um acabamento. Vou sugerir para a cliente a gente colocar mais uma aqui. O limitador de grama fazendo o canteiro. E como você pode ver, o tanto que a planta forma, né, uma árvore frondosa já ocupa um espaço maior no ambiente. Por exemplo, esta sete copas que não é muito antiga, já tem um tronco bem avantajado para o espaço. Então, se plantar esse tipo de árvore em algum ambiente que seja pequeno, infelizmente você vai acabar por ter que cortar a sua árvore quando ela começar a dar sombra. E aqui, como você pode ver, um manacá da serra, já num ambiente mais adequado, né, com uma formação bem diferente do anterior que eu mostrei para você. Olha aí, ó, eu acredito que ele já está com 2,5 metros quase de altura, uma folhagem bem fechada, as folhas com um verde bem exuberante, porque aqui a gente tem um sombreamento maior. Ele está próximo das sete copas ali, que quando estava com a copeira totalmente formada antes do vento e da geada combalir ela, fazia uma boa sombra aqui nesta planta. E do outro lado nós temos as mudas uma muda de canelinha, que também sombreia este manacá da serra e aí traz uma melhor qualidade de vida para ele, um ambiente mais adequado. Ali embaixo tem algumas agávea dragão, que a gente fez o plantio. E é isso, é uma planta que vai muito bem desde que você consiga plantar ele num ambiente com um pouco mais de sombra e que não falte uma boa umidade para ele. Inclusive aquele de lá eu acredito que ele ainda está perseverando por causa da umidade que tem, uma boa condição de umidade aqui nesse terreno, senão provavelmente ele não aguentaria. Como você pode ver, ó, pega sol o dia todo nele. Realmente é uma exceção, a maior parte dos manacá da serra que a gente planta acaba por não aguentar sol pleno o dia todo. Agora eu vou mostrar o espaço interno ali para você, fazer uma filmagem daqui de fora um pouco, né? Que nós temos essa graciosa palmeira azul, que é uma árvore, é uma palmeira frondosa também. Se você for fazer o plantio dela, você precisa avaliar o espaço antes. Quando a gente plantou ela, ela era bem miudinha, mas a gente já conhecia o porte desta planta e consideramos que ela ia ficar legal aqui neste espaço. Hoje ela está trancando a maior parte do visual da casa, porém a gente já pode fazer uma poda de limpeza nela, tirando as folhas de baixo, para que ela deixe um pouco mais limpo a frente da casa. Eu vou estar vendo com a cliente, se ela optar por fazer, eu já mostro para você depois em um outro vídeo como que vai ficar o resultado desta palmeira azul plantada ali e feito a poda. E aqui no lado de dentro a gente tem um espaço para trabalhar com a jardinagem num tamanho bem grande, dá para se dizer assim, né? Vários buchinhos, canteiro com pedras,
Aqui é um canteiro próprio para as flores de estações. Algumas agáveas dragões ali. A cliente gosta bastante dessa agávea dragão, né? Os vasinhos chanfreados. A cliente sempre opta por estar colocando alguns calanchoês nesses vasos chanfreados. Fica um charme. Inclusive tem alguns plantados ali ainda da vez passada, né? Mas quando eles estão floridos, eles chamam bastante atenção para quem está passando mesmo da rua. E aqui agora é cuidar, né? Já fiz a poda do gramado, tirar alguns matinhos que tem vários invadindo o canteiro. Tem esse canteiro aqui, a grama esmeralda está invadindo o canteiro daqui de dentro também. Enfim, é uma geral mesmo. Próximo a esta palmeira azul, a gente tem as fênix, as mudas de cica, que, como você pode ver, já estão num tamanho adulto. E eu vou fazer só uma poda de limpeza, tirar algumas folhas delas que já estejam começando a madurar e mantê-las assim como elas estão. Gente, essa palmeira azul é imensa. Olha o tamanho dela. Linda, linda, linda. Um colorido muito especial que tem esta planta. Aí, como ela tem esse tom azulado, as folhas, na época a gente optou com a cliente por estar plantando esta cica em volta dela, que dá um contraste muito lindo com o verde azulado da palmeira e o verde escuro, o verde bandeira das cicas revoluta, né? Este é o canteiro então que a gente fez, um ondulado especial ali para que comportasse tanto a palmeira azul no meio e 4 cicas fazendo em volta dela. Deu um charme muito especial no ambiente esta planta. Então tem que limpar o canteiro ali, eu já bati a área onde é as pedras para tirar a maior parte dos ciscos. E aí eu vou terminando o serviço aqui, depois eu faço um vídeo mostrando para vocês o final e a conclusão deste trabalho, desta manutenção deste belo jardim que eu estou realizando. Este jardim, na época, eu só não plantei o gramado, mas estas plantas todas aqui a gente acompanhou, eu fiz o plantio, fiz a venda e o plantio tanto das plantas quanto do material que está instalado aqui neste jardim. E aqui próximo ao muro, este canteiro com mudas de moreia branca à frente e as orquídeas bambus que estão plantados ao fundo, né, dando um contraste de verde, o verde escuro da moreia, que dá as flores brancas, e o verde claro das folhas de orquídea bambu, que dão as flores roxas mescladas com branco. Muito charmosa esta planta. Está precisando de uma boa adubação, como você pode ver, ela está bem rala, estas orquídeas bambu. A gente precisa fazer uma poda, tirar as estacas maduras, fazer uma boa adubação e considerar uma rega mais contínua neste canteiro, que a gente está ainda numa época de muita seca aqui na nossa região centro-oeste do Paraná. Aí o canteiro deste espaço foi feito um limitador atrás, ali para a parte das orquídeas bambu, com uma forração com a casca de pinos. Na hora que eu terminar a manutenção e a poda vai dar para mostrar melhor para vocês. E na parte da frente, outro ondulado com as moreia na frente e a forração com o pedrisco decorativo branco fosco. Agora eu vou mostrar o outro lado ali para vocês, as outras plantas que compõem este ambiente. E aqui tem o refletor que tem multicores, aquele
refletor que tem vários estágios de cores, tem um aqui, né, e tem outro ali que valoriza este jardim durante a noite com o colorido da iluminação, né. Olha só, a palmeira azul é uma planta que realmente se destaca no ambiente, e a hora que nós tirarmos essas folhas mais baixas vai valorizar o tronco dela e as mudas de sica que estão plantadas em torno. Aí pegando este outro lado, a gente tem algumas mudas de palmeira areca, que já estão num formato e num aspecto de planta adulta. Elas estão plantadas aqui há muito tempo já, acredito que há mais de 5 anos. E como você pode ver, elas se formaram bem e se adaptaram com sucesso aqui neste espaço. Aqui a trepadeira Lágrima de Cristo. Logo ali adiante a cerejeira, que não é aquela cerejeira frutífera, mas a ornamental, que floresce durante o inverno. E como você pode ver, os canteiros estão bem contaminados, tanto com grama esmeralda que invadiu, como com outras ervas daninhas que a gente vai estar fazendo a retirada. A grama com esse aspecto queimado assim é normal, gente, quando fica muito tempo sem podar, acabo bem abaixando um pouco mais, né, para não ficar muito arrepiado as folhas, e depois logo ela começa a ficar verde novamente. Logo ali adiante um canteiro de estrelícia e este belo canteiro de suculentas que a cliente mesmo fez, usando muita criatividade e bom gosto, né? Eu achei que ficou um charme esse espaço assim, com os vasos com suculentas, um relevo no terreno, e estas plantas que admiram muito o sol pleno com certeza vão se adaptar muito bem aqui neste ambiente. Outra palmeira areca logo ali adiante e assim sucessivamente. Aí a hora que eu terminar a conclusão desta manutenção, eu mostro para vocês bem detalhado como que vai ficar lindo novamente este belo jardim aqui que a gente faz uma manutenção constante. A você que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.